Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Muitos especulam qual será o nome do nosso grande Deus, o nosso Elohim. Muitos nomes são ditos e adorados pelas milhares de igrejas existentes pelo mundo afora. Mas será que estão clamando o nome certo? Será que estão clamando ao nome do Deus de Israel, o Deus que encontramos na Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Assista esse vídeo até o fim e veja nas Escrituras sagradas e santas qual é o nome que Deus se apresenta ao homem e diz: "Esse é o meu nome eterno". A primeira vez que vemos na palavra que um homem invocou o nome do Senhor está em Gênesis capítulo 4, versículo 26. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Amém? Todos os nomes hebraicos, os quais vemos na Bíblia, têm significados, ele tem uma raiz. Todos querem dizer algo. Aqui nós vemos o filho de Sete, em hebraico, Shet, se traduz substituto, pois substituiu Abel na linhagem do Messias. O filho de Sete é Enos, em hebraico, Enosh, se traduz homem. É a forma de se referir ao homem frágil, o homem mortal. Então, na primeira menção do homem, invocando o nome do Deus, é o homem mortal e frágil, invocando o eterno e imutável. Depois vemos novamente o nome de Deus ser invocado quando Abraão foi chamado em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, para ser um povo santo na terra de Canaã. Chegando lá, ele edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Gênesis capítulo 12, versículo 8. E moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Amém? Logo há uma grande fome naquela terra e Abraão vai para o Egito. E quando volta do Egito para Canaã, volta ao mesmo altar que havia edificado antes e novamente invoca o nome do Senhor. Gênesis 13, versículo 3 e 4. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde, ao princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Amém? Mais adiante vou falar dessa palavra Senhor que vemos nesses versículos. Até aqui nós não sabemos ainda qual foi o nome que Deus se apresentou a Abraão e àqueles antes dele. Depois de ter recebido a promessa de que Abraão teria um filho, já havia se passado 24 anos após essa promessa e ela ainda não havia se cumprido. Nesse meio, Abraão teve um filho chamado Ismael, da escrava egípcia de Sara, a Agar. Deus aparece a Abraão novamente e diz: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. E então caiu Abraão sobre o seu rosto. Amém? Deus se revela a Abraão como o Deus Todo-Poderoso, e dá prova disso, dizendo que o multiplicaria grandissimamente. E Abraão, nesta revelação, caiu com o seu rosto em terra, ou seja, se prostrou, escondendo o seu rosto do Deus Todo-Poderoso. Aqui Deus mudou o seu nome de Abrão para Abraão e também de Sarai para Sara. Amém? Mais tarde, Deus aparece para Isaque, o filho que foi prometido para Abraão, e diz: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor.
e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém? Deus se apresenta a Isaque como o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, o mesmo Deus de seu pai Abraão. Passado um tempo, vemos Isaque abençoar Jacó, dizendo: E o Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, e a ti a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Amém? Aqui nós vemos de novo Isaque clamando ao nome El Shaddai, dizendo: El Shaddai Yevaré, que quer dizer: o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Quando Jacó estava fugindo de seu irmão Esaú, achou um lugar para dormir e teve um sonho onde apareceu o Senhor em cima de uma escada que subia até os céus, e os anjos subiam e desciam por ela. E o Senhor se apresentou a Jacó dizendo: Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então nós vemos que mais uma outra vez Deus aparece a Jacó abençoando e dizendo: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, reis procederão de ti, e darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente, depois de ti, darei a terra. Amém? Continuando a história de Jacó, muitos anos mais tarde, depois que José havia passado anos no Egito e se tornou o governador de toda a terra do Egito, por causa dos anos de fome que castiga toda a terra, José envia seus irmãos para buscar Jacó e toda a sua casa para habitarem no Egito, pois José os alimentaria ali. Jacó temia ir para o Egito, mas depois que Deus falou com ele, ele decide ir. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Amém? Você notou que Deus sempre se apresenta aos patriarcas como: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, e eu sou o Deus de teus pais. Ou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Porém, esse povo que havia ido ao Egito foi escravizado, após se levantar um rei que não conhecia a grandiosidade de José. Esse povo foi escravo no Egito muitos anos, até que começaram a clamar a Deus, e Deus logo os responderia. Nós conhecemos a história de Moisés, que nasceu debaixo de escravidão, e ainda bebê, foi deixado em um cesto de juncos e colocado nas águas do rio Nilo. Foi achado pela filha do faraó, que adotou Moisés como seu filho. Mas após ver que pertencia ao povo hebreu, ao defender um ancião hebreu, acabou matando um egípcio. Então teve que fugir para o deserto, onde se tornou pastor de ovelhas por 40 anos. Mas um dia, quando apacenta as suas ovelhas próximo ao monte Horebe, Deus o chamou de uma sarça ardente em fogo, e que não se consumia. Êxodo 3, do versículo 1 e 2. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Amém?
Note nesse versículo que Moisés, ao ver o Senhor em uma sarça que ardia em chamas, ele planejava chegar mais perto para ver aquela grande visão, pois ainda não o conhecia. Mas Deus diz: não te achegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? Deus se apresentou a Moisés como: eu sou o Deus de teu pai, Arão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, reconhecendo Moisés que aquele era o Deus dos seus ancestrais, temeu olhar para ele. Deus revela a Moisés que o enviaria ao Egito para libertar o seu povo que estava escravizado. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém? Deus responde a Moisés: eu sou o que sou. Como Deus tinha dito a Moisés: eu sou o Deus de teu pai Arão, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. E disse mais Deus: diga aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então, ouvindo isso de Moisés, eles acreditariam que aquele que o enviou para os libertar do Egito era o mesmo Deus dos seus ancestrais, pelo qual aguardavam a salvação. O povo aguardava pelo socorro do Deus Eu Sou, como eles o conheciam. Porém, Deus revela algo a Moisés que o povo ainda não conhecia: o verdadeiro nome do Deus, que até então eles conheciam somente como: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus de teus pais, e eu sou o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó. E Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Amém? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou, se referindo àquele ao qual eles já conheciam. E disse mais: diga a eles que o eu sou te enviou. Mas disse mais ainda a Moisés: diga aos filhos de Israel que o Yahweh, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. A palavra Senhor que vemos aqui é o nome de Deus, Yahweh. O nome de Deus está traduzido aqui como Senhor, com todas as letras maiúsculas, porque o povo de Deus não ousava falar o nome do Senhor. No original hebraico, eles o chamam de Hashem, que se traduz o nome, ou Adonai, que é Senhor. Mas como então nós vemos desde o começo de Gênesis o nome de Deus, Yahweh, que são as 4 letras YHWH, traduzido para português como Senhor, com todas as letras maiúsculas? Muito simples. Moisés, o autor da Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, quando escreveu esses livros, já havia recebido de Deus essa revelação do seu nome. Por isso, ele usa o verdadeiro nome de Deus para contar a sua história desde o início. Mas como vou saber se isso tudo é verdade? Vamos ler agora Êxodo capítulo 6, no versículo 1 ao 8,
Vou ler pronunciando o seu verdadeiro nome para que você possa entender melhor. Então disse Yahu a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará da sua terra. Falou mais Elohim a Moisés e disse: Eu sou o Yahu. Eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, mas pelo meu nome, o Yahu, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na quais peregrinaram, foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Yahu, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrareis da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus, o vosso Elohim, e sabereis que eu sou o Yahu, vosso Elohim, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão. Deus levantou sua mão em juramento. Levantei a mão em juramento, que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Yahu. Amém? Aqui nós vemos que Deus se apresentou a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas para Moisés, Deus falou seu verdadeiro nome, Yahu. Então, vamos ler novamente Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou, Reié, Asher, Reié. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós, Reié. O Reié me enviou a vós. E disse Deus mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Yahu, o Elohim de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, Yahu. Este é o meu memorial de geração em geração. Assim me chamarão de geração em geração, Yahu. Amém? No hebraico antigo, nós vemos o nome de Deus escrito 4 letras consoantes. Não existiam vogais naquela época, no hebraico antigo. Yod, Re, Vav, Re, transliterado por YH, WH. Mas milhares de anos mais tarde, um grupo chamado Massoretas criaram vogais para que o hebraico permanecesse vivo e facilitasse sua leitura. Incluíram vogais também no nome de Deus, que não existem. Essas vogais tornaram o nome de Deus como Yehová, que se traduz Jeová, e Yahué, que se traduz Javé. Mas esses nomes não existem. Não é o Deus de Israel. O Deus de Israel é Yahu, Yod, Re, Vav, Re. Esse nome é imutável. Amém? A minha oração é para que você receba essa palavra e medite nela, que ela fique guardada em seu coração. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.